Acho que a gente podia começar da sua história, né? Contando a sua história, de como que você consegue comprar os alimentos. Você viaja muito, tem seus livros também, né? Sobre alimentação e restaurantes. E como que você consegue empregar toda essa cultura, todo o seu conhecimento, de uma forma, por exemplo, que a gente consiga adquirir os alimentos de forma sustentável? Como exemplo, os programas que tem do campo à mesa. Como é que você consegue reunir isso tudo no seu restaurante, Alex? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade aí, o convite, e muito bacana a iniciativa de vocês, o site de vocês, a associação. Eu acho que a gente está precisando de mais atitudes desse jeito para começar a endireitar o planeta, né? Sobre todos os aspectos, porque se a gente endireita a alimentação nossa, a gente automaticamente está endireitando os ecossistemas também, está endireitando tudo, né? Enfim, eu parto muito do princípio, assim, quando você vai cozinhar, ou quando você vai usar determinados ingredientes, ou criar receitas, e eu tento imaginar se a minha avó, que hoje teria cento e tantos anos, se ela entenderia, se ela conheceria esses ingredientes. Existem muitos ingredientes que hoje, e que quando ela começou a cozinhar muito cedo, a minha avó era uma excelente cozinheira, praticamente uma chefe, talvez isso daí não existisse. Então, assim, meu ponto de partida muito é em cima de que ela reconheceria como sendo um ingrediente, sendo um alimento. E aí eu parto para fazer uma seleção do que eu acho que deveria entrar ou não entrar no restaurante. Eu procuro comprar muito local, porque eu acho que o local incentiva várias coisas, né? O local incentiva, primeiro, você dá força para quem está do seu lado, quem está ali. Por exemplo, hoje a gente está vendo, eu estava vendo agora antes da live, que a gente tem um problema sério de conseguir o tal dos respiradores, né? Porque a gente diversificou muito. A gente expandiu muito e a gente não se preocupou em ter determinadas coisas que seriam importantes num dia. Então, a gente hoje depende de ter que vir um respirador, que mesmo que um custo fosse um pouco maior, mas a gente teria hoje uma certa sobrevivência, uma certa independência, uma certa garantia de que a gente teria esses produtos. E eu vejo muito isso na alimentação. Então, por exemplo, hoje eu tenho possibilidades maiores de comprar dos meus produtores locais, que estão perto de mim, do que eu tenho de comprar de outros produtores que estão mais longe, porque ou tem lockdown, ou tem bloqueios, ou tem impossibilidades, ou a empresa é muito grande e não conseguiu se adaptar, ao passo que eu tenho os meus fornecedores locais em que eu confio neles, são parceiros de anos e anos de trabalho. Então, a gente trabalha muito focado nisso. A gente tem uma vantagem de ter produto que economiza em frete, às vezes o preço é um pouquinho mais caro em função da escala que esse produtor tem, que ele talvez não seja uma grande corporação produzindo, mas eu ganho no total, no final das coisas. Então, por exemplo, eu tenho, minhas folhas são orgânicas, vêm da Serra Fluminense. Eu tenho produtos outros como cogumelos, palmito, são produtos que eu compro diretamente do fornecedor, do produtor, digo. Não, ele não tem um atravessador, ele não vai para o Ceasa ou para o Cadeg. Então, digo. Não, e agora, eu fiquei curiosa, agora, nesse momento, você está tendo algum problema de abastecimento? Está tudo tranquilo com esses fornecedores? Isso te traz um alívio? A gente não tem tido muitas baixas de determinados fornecedores. A gente está conseguindo mais ou menos repor o nosso plantel, os nossos estoques. A gente consegue comprar, eles têm que produzir.
eu acho que hoje tem uma grande dificuldade no transporte, né? De você conseguir ter um transporte que seja econômico, porque muita gente parou de trabalhar, muita gente diminuiu o consumo, muita gente não está comprando mais e caiu muito o movimento de todos esses produtores. Tem gente que hoje não consegue liberar a sua produção dos agros, né? dos horticultivados e tudo mais. Tá difícil, está muito difícil, porque muita gente parou de comprar, mesmo com o problema de feiras livres e tudo mais. Mas, assim, eu acho que hoje a gente, graças a ter esses parceiros locais, a gente consegue ter esse tipo de apoio, né? De ter essa garantia. E, principalmente, eu acho que assim, é muito complicado você imaginar que você vai produzir uma coisa a, sei lá, 600, 700, 1.000 quilômetros de distância, aquilo vai ter que ser pré-preparado, vai ter que ser embalado, vai ter que entrar num caminhão, depois ir para um centro de distribuição, fica no centro de distribuição, aí ele vai sofrer lá alguma perda. Tem um número que eu estava ouvindo essa semana, mais ou menos um terço, 30% a um terço da produção agrícola é perdida. Desperdiçada. Eu acho que você deve saber esse número melhor do que eu. É desperdiçada porque ela se estraga até chegar no consumidor final. Isso é uma coisa terrível. Assim, o mundo tem fome hoje, não é por conta de falta de alimento. Existe uma questão política, mas se a gente já a questão política de lado, acho que não está aqui, a gente está aqui para discutir isso, não. Nós estamos falando de transporte, de distâncias e distribuição. Quando você fala desses 3 itens aí, o que acontece é que o produto se perde e não chega onde tem que chegar. Então, isso é muito complicado. E nessa agenda também é uma agenda, né, que chama, que até a ONU faz esse combate, né, já que você falou isso, contra a fome. E a aí, FAO? Junto com a FAO. E até um dos pontos desde que sai, né, da lavoura até chegar ao prato, né? Enfim, na hora de escolher também esse momento do Covid, eu acho que isso propicia também uma das ações que tem contra a fome, agora para a gente economizar, né? Não desperdiçar, independente de qualquer coisa, né? O não aos desperdícios. Já que você falou isso, é super interessante. E a gente que consome, como consumidor, como que a gente pode melhorar isso dentro de casa, mesmo sem passar fome, mas isso pode ser econômico. É usar integralmente os alimentos, né? Não fazer, cara, assim, a sobra, fazer um reaproveitamento da sobra também. Então, assim, são pontos que você tocou. Eu não sei como é que você faz isso no restaurante. Como é que é a questão da sobra? A gente sabe que não pode, né? Isso é muito discutido. Agora deram uma brecha do que sobra pode ser doado, né? Mas como é que você vê isso? Do integral, das sobras? Eu até escrevi um artigo para um blog internacional chamado The Nature of Cities. É um blog que ele é sediado em Nova York e em Londres. E tem gente escrevendo do mundo inteiro. E me pediram, tem cientistas, pesquisadores, professores, me pediram a minha opinião sobre como que seria os restaurantes pós-Covid, né? Uma das coisas que eu escrevi é exatamente isso que você está falando. Eu acho que a gente, principalmente aqui no Brasil, que a gente nunca passou por guerra, né? Nenhuma, a gente vê que existe um desperdício muito grande. A minha família é de origem europeia, 100% europeia, e passaram a guerra, passaram por problemas, passaram por dificuldades, passaram por sufocos de não ter o que comer num determinado dia, e eu fui criado com aquela coisa, desliga a luz, fecha a água, olha isso, bota no prato que vai comer, não desperdiça. Então, eu tenho muito esse viés. Isso é uma coisa que ficou muito dentro de mim.
E aí, que eu acho assim, é que vai haver, por conta de dificuldade de você comprar produtos, dificuldade em transporte, em preço, produtos que estão muito longe, que têm uma pegada ecológica muito grande, são produtos que vão ter um preço muito mais alto. A gente já está vendo o dólar aí pipocando, então se for trazer produtos lá do meio do Oriente ou de algum lugar perdido em áreas remotas do planeta, em que tem produtos que são específicos daquela área, ou mesmo dentro da Itália, dentro de regiões da Itália, enfim. Eu acho que a gente vai ver um custo muito alto disso. Isso vai levar automaticamente a você fazer uma nova composição de custos. Você vai ter que compor seus custos de uma outra maneira. E também, quer dizer, eu acho que tudo vai ficar mais caro, tudo vai ficar mais difícil. Então, assim, as pessoas vão ter que se repensar, vão ter que se reinventar, os chefes vão ter que se reinventar, no sentido de produzir cardápios que sejam mais ecológicos, que tenham pegada viabilizar... Diminuir o desperdício dentro da cozinha, né? Isso, e usar produtos locais, valorizar o local. Assim, eu falando mais ainda sobre essa questão de valorizar o local, eu acredito que a gente vai ter uma valorização muito grande do local como um todo. As pessoas vão sair para restaurantes mais locais, elas vão frequentar o bairro, que muitas vezes as pessoas não frequentam o bairro e vão sempre para outro lugar. Então, eu acho que vai ter uma volta àquela coisa da comunidade, do condomínio, da vizinhança, de ter apoio. E o reflexo vai ser muito grande, eu acho, em cima de produtores locais, porque são produtores que podem... Novos valores, né? Com certeza. Tem em São Paulo, eu estava vendo, inclusive, outro dia, a gente tem as produções da Serra, que são teoricamente locais, praticamente. Nós estamos falando de distâncias na faixa de 80, 100 quilômetros, que é considerado uma distância local para as produções agrícolas, mas tem também fazendas urbanas. A gente até compra de uma, que chama até Fazenda Urbana, a Mighty Greens, que eles produzem em containers os brotos. Então, tem vários brotos, broto de rúcula, broto de couve, broto de repolho, de golden onion. Tem, enfim, deve ter uma lista de uns 30 tipos de brotos. A gente usa muito para finalização de prato, para salada. É uma delícia, super nutritivo. E assim, ele não usa agrotóxico, ele economiza muito na água, economiza muito na energia, ele não tem perda, ele consegue ter uma produção controlada. E tem um outro local, tem mais do que isso, em São Paulo, em Pinheiros, quer dizer, nós vamos falando do bairro de Pinheiros, em São Paulo, que é um bairro tipicamente de restaurantes, é um bairro que talvez a densidade de restaurantes seja muito grande lá. Tem uma fazenda vertical que chama Cubo. E eles é um projeto que, se eu não me engano, custou $500 mil, R$500 mil o projeto, e eles estão dentro do bairro. E o interessante é o seguinte, eles produzem, eles economizam 90% em água, eles não usam um pingo de agrotóxico, de nada, não tem... Maravilha! Maravilha! A venda dos produtos é na porta da fazenda deles, que é numa rua de Pinheiros. E eles vendem para a maioria dos restaurantes em São Paulo, de São Paulo e principalmente Pinheiros. Então você vê, quanto você não economiza, quanto nós não estamos falando de transportes